fala sobre consolidação e obviamente me veio à mente é bom. De maneira imediata, essas figuras que tu citou. E o Arthur, quando veio aqui conosco, falou muito sobre o Magro. E ele disse que às vezes quando ele tinha saudade do Magro, ele abria conversas do WhatsApp que eles tinham, ou a DM do Instagram, assim, pra rememorar alguns momentos, algumas coisas que eles compartilharam uns com outros, alguns áudios que o Magro enviava vez ou outra. E tu falou emocionado sobre a relação que tu tinha com o Magro. E esse 2022, como se não bastasse, né, a perda de um cara que... Aqui fala o Matheus Consumidor, né, de quem nunca conheceu, essas duas figuras que eu vou te falar. Como se não bastasse a perda de um Magro Lima, que era um cara do teu convívio muito próximo. Tem a perda de um cara também do teu convívio muito próximo e também de uma admiração gigantesca de um público, volta para Matheus, que é o Davi Coimbra. E uma das coisas muito loucas, isso eu acho que eu nunca contei aqui. Duas coisas me fizeram não desistir do jornalismo, assim. E eu era muito, muito fã do Pretinho Básico. Uma vez eu mandei um texto, lá em 2013, quando teve aquelas manifestações e tal. E eu tive de frente pro cara e não falei, nós gravamos com o Fetter. E eu não falei pra ele, me esqueci. Daí um amigo meu, depois que eu gravei, ele, tu contou a tua história com ele, né? Eu tinha um Fusquinha, eu escrevi um texto e mandei pro Pretinho. E o Fetter leu esse texto inteiro. Eu lembro daquela crônica do Não Me Acorde, do Luiz Fernando Veríssimo, isso? Acho que era, né? Que falava sobre o Inter. E aí campeão do mundo. Inter campeão do mundo, eu usei mais ou menos aquela lógica, se for por conta disso, por favor, não me acorde, pra falar sobre aquela movimentação. Hoje até me envergonha algumas coisas daquele texto, mas naquele momento o Fetter leu, falou, esse Magrão me representa e tal, e eu casualmente tava ouvindo no meu Fusquinha, indo pra faculdade. Eu tava prestes a trocar de faculdade. Pra qual? Cara, eu tava ainda na dúvida, assim... No primeiro momento, talvez publicidade, alguma coisa ainda na comunicação, porque eu já trabalhava no jornal, tava quase 3 anos lá e não tinha ido pra redação ainda, porque eu tava meio atrasado na faculdade, não tinha grana pra pagar mais cadeira, tava meio deprê, assim. E ele falou e aquilo me emocionou. E a segunda coisa que me emocionou foi o Davi Coimbra, que também leu um texto meu enviado, mas aí foi muito engraçado esse, porque eu mandei e depois me arrependi, e ele foi e leu, porque eu falava sobre uma ex-namorada que me deu um pé na minha bunda. E aí eu copiava ele, assim, né? Porque meu sonho era ser o Davi. Eu copiava a forma de escrever dele, eu descrevia algumas coisas, as formas dela, daquela antiga crônica do Davi, assim. E foi uma parada também que me marcou. Vários amigos mandaram mensagem pra mim, nem sei se tinha WhatsApp na época, assim. E foram coisas, situações que marcaram pra mim, pessoalmente, intelectualmente ou psicologicamente, interferiam no que eu, cara, acreditasse mais um pouquinho na parada, sabe? E todo esse rodeio para que tu pudesse falar como é que foi para um amigo pessoal de pessoas com relevâncias tão gigantescas ter mais essa perda, mais de um ano consecutivo de alguém que, cara, de uma magnitude... 8 meses foi de um pro outro. Uma magnitude de um Davi Coimbra, né, que para fãs que nem eu chorei como se fosse um parente meu, e imagina se eu conhecesse efetivamente ele, né? Então como é que foi para ti digerir, digamos assim, né? Essas peças que talvez de uma forma mais rápida o destino pregou pro teu convívio. Começou a aparecer, né, na minha vida, na vida de todo mundo que tá envelhecendo, né, a palavra morte, né? Como tá morrendo gente, né? E é estranho, assim, cara, porque o Marcão e o Davi, assim, nos últimos momentos, assim, o Davi um pouquinho mais tempo, né? Mas o Marcão depois, assim... Vamos lá. Eu tive uma viagem para Nova York no meio da pandemia. Eu fui lá fazer uma matéria, eu consegui um visto especial. E aí eu ia aproveitar para me vacinar em Nova York. Olha só como as coisas meio que se ligam, assim, né? No Era Uma Vez no Oeste, a gente falava de uma livraria que tem em Nova York chamada Strand. A Strand fica em Manhattan e a propaganda dela é milhas e milhas de livros. Porque eles têm vários corredores como são vários corredores, eles têm várias prateleiras, então eles contaram as milhas, assim, sei lá, 18 miles, acho que é. 18 milhas de livros, né? E eu fui 2 vezes, acho, durante o programa lá, e eu ligava pros guris do Era Uma Vez no Oeste,
E aí, a primeira vez, acho que até fiz uma ligação por vídeo e mostrei que os caras, filho da puta, tá entrando aí, beleza. Aí eu peguei e mandei pro Escola e pro Marcão, estou saindo do almoço e estou indo pra Strand. Porque tu fica lá horas, né? E aí, me mandem uma lista de livros. O Marcão mandou vários livros assim. E o Escola não me respondia, e eu mandei, tá, meu, e aí não vai mandar? E ele assim, eu posso te ligar? Eu, pode. Aí ele me ligou. Aí eu lembro, eu não lembro a rua, eu digo assim, não vou lembrar o número, enfim. Mas eu lembro os 6 quarteirões que eu andei pra chegar na Strand, falando com a Escola no telefone, e ele me contando que tinha uma coisa na cabeça dele, que ele tava muito tonto, e blá 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 blá. Eu desliguei o telefone e liguei pro Davi. E o Davi disse que já sabia daquilo. Não sei como é que ele já sabia. Depois, sei lá, eles eram próximos também, né? Enfim, talvez a Escola já tivesse contado, não sei exatamente, assim, sabe? Mas o Davi não disse que sabia que desconfiava que tinha alguma coisa rolando. Beleza. Aí eu voltei pra Porto Alegre e fui levar os livros que eu comprei pro Marcão. E foi a última vez que eu vi o Marcão tirando ele com um tubo, né, entubado no hospital. E aí foi uma conversa do caralho, eu fui na casa dele, conversamos, blá blá blá, ele tava com bastante dificuldade pra tudo, pra folhear livro, enfim. Os movimentos, ele foi perdendo movimentos, né. Aí o Escola, meu, é sério, pior que é sério mesmo, blá blá blá, mas enfim, dá pra fazer uma operação, ele pode se recuperar, mas é uma coisa muito séria, enfim. Algum tempo depois o Marcão morreu, o Davi sentiu muito isso, muito assim, porque eles viraram meio amigos, e meses depois o Davi teve uma piora, assim, os últimos 3 meses do Davi foram de sofrimento mesmo, assim, quem estava muito próximo dele era uma merda, assim. Ele chegou a escrever uma coluna sobre isso, sobre a dor, né, sobre sentir dor, como é que era, porque se espalhou para os ossos dele o câncer, e ele não falava isso, né. A gente até desconfia que talvez ele nem soubesse, ou não queria saber. Eu não sei qual era o acordo dele com o médico, que o médico nunca vai falar também, enfim, né? Mas assim, ele não falava isso pra ti, ele tinha uma alegria, assim, sabe, Só que aí, quando ele teve dor, cara, aí já era, assim, sabe? Começou a virar uma coisa muito ruim, assim, sabe? Morfina, enfim. Aí tu começa a repensar. Porque já não é mais o teu amigo. É um cara fugindo da dor. Enfim. 1 ou 2 dias, acho que foi 1 dia antes dele se desligar, porque o Davi também foi desligado no sentido de ele foi entubado, porque ele estava muito fraco. Eu estive no hospital, a esposa do Marcão, a doutora Liz, foi comigo no quarto do Davi, e ele estava de bom humor. Bem magrinho, assim, né, meio cinza, e de bom humor, assim, e ele estava com um livro. Tipo assim, um livro sobre... sei lá, sobre um imperador romano, não lembro exatamente qual, e as batalhas, o que o cara fazia nas batalhas, enfim, um general ou um imperador romano. Então o cara tava lendo. Aí o que acontece? Eu falei tudo isso pra dizer que esses caras, assim, tu fica... Tem a falta humana. O que eu vou fazer? Não tem o que fazer. Isso não tem, assim, sabe? Mas também tem isso que tu sente. E que as pessoas que consumiam ele sentiam. Que era eles entregando coisas, né? Então, é uma coisa meio incrível, assim, que eu não fico muito tempo triste quando eu penso no Davi e do Marcão. Não fico. Porque, cara, foi tão legal, assim, sabe? Por exemplo, na Copa agora, né? O Davi fez muita falta. Ele, Davi, sabe? O Davi, não é o Davi Coimbra, que também fez falta, né? Puta, o que o Davi escreveu sobre a final? Né? Como é que ele ia enxergar a falta de cerveja lá? Enfim. Claro que ele fez falta o trabalho dele, mas a presença física dele leve, levando todo mundo para um bar para beber um chopp depois de um dia de trabalho, te ouvindo, alimentando uma história, uma galinhagem, alguém que fez algum erro, cometeu alguma coisa, enfim, sabe? Essa figura faz muita falta. Aí tipo assim, aí batia, sabe? Mas os meus dias de lembrança, eu lembro deles quase todo dia, cara, são de felicidade, assim. Eu sou muito grato por ter participado da vida deles, assim, sabe? Por eles terem confiado em mim. Sei lá, se é uma coisa psicológica de fuga da tristeza, né? De eu lidar com um buraco que ficou, né? E que vai ficar pra sempre, enfim. Mas eu acho que
eles estão... Não tem uma coisa cósmica, sabe, cara? Tu não vai ouvir de mim, eu senti eles e blá blá blá. Isso nunca aconteceu, né? É bem mundano, assim, sabe? Eu tenho uma leveza de ter sido amigo deles. É isso. Um privilégio. Quer ver uma coisa? Vou te mostrar uma coisa. Instagram. DMs. Não apaguei do Marcão. Não apaguei do Davi. E aí tem um cara que fez pra nós Era Uma Vez Honesto. Uhum, eu lembro que ele botava todos os livros que vocês falaram. Aí abre aqui. Aí... Aqui eu marquei ele, né? Uhum. Então a última vez que a gente conversou... Foi um dia, quer dizer, a última vez que ele me mandou algo aqui, né? A gente conversou até ele ficar foi... 5 de fevereiro de 2021. É. E aí é maravilhosa a frase. Porque aí fica a galera pra pensar qual que é a frase. De que ele tava falando. Tu sabe do que ele tá falando. Porém, olha essa elasticidade. Sabe? É isso aí. Davi usava muito mal a rede social, né? A minha última, aqui também são marcações, mas a última coisa que ele me mandou foi no dia, pra te ver, 7 de fevereiro de 2021. Tipo, o Marcão me mandou, morreu antes e me mandou antes. Mandou coisa depois. Cara, quase o mesmo dia. 2 dias. 2 dias antes, um pouquinho, né? Enfim. O comentário do Davi também é interessante ali. É. Que é uma coisa mundana, cara. O que a gente falava? A gente falava de merda, a gente falava de uma mulher gostosa, a gente falava de uma treta do trabalho, sabe? É essa vida, assim, sabe? De todo mundo, assim, sabe? Eu sei que a galera curtia eles de uma maneira diferente, porque tinha eles, né, de uma maneira particionada, né? Só tinha o que eles podiam falar, o que eles podiam escrever, enfim, né? Mas a gente tem a falta total, né? Enfim, esse final de semana, por exemplo, a Liz e o Fernando foram lá pra casa, e porque o Fernando adora os guris adoram ele, que é o filho do Marcão, né? Uhum. Pra ela é terrível, né, cara? Ela perdeu o amor da vida dela, ela perdeu o companheiro, ela perdeu todos os Marcões possíveis, né? A mesma coisa Marcinho e Bernardo, né? É uma falta que pra eles não tem que fazer. É o tempo passar, pra cicatrizar um pouquinho, mas é uma ferida que vai ficar aberta pra sempre. Depende do tempo, assim. Enfim, essa longa resposta pra te dizer que os guris é um sentimento sereno, assim, sabe? Com eles. É uma derrota, perdemos esse jogo, mas é um sentimento de muita paz, assim, de ter participado da vida deles, né? De ter vivido muitos momentos legais, muitos, centenas, sei lá, de coisas legais com eles. É isso. Tu não tá inscrito? Tu ainda não tá inscrito no canal? É de graça e ajuda demais a gente. Te inscreve aí!